O tempo, aliado ou inimigo? O tempo, esse conceito que permeia todas as nossas vidas, sempre foi considerado uma constante, algo absoluto, uma força que flui de maneira inexorável e imutável. Mas, será que o tempo realmente existe da maneira como imaginamos, ou será ele apenas uma construção de nossa percepção limitada? Hoje, vamos questionar tudo o que sabemos sobre o tempo e como essa compreensão pode transformar nossa vida, nossas escolhas e nossa relação com o mundo. Este é um questionamento profundo que reverbera não só no campo da física, com Einstein e sua teoria da relatividade, mas também na filosofia e até no nosso dia a dia. Como podemos entender melhor o tempo para viver de maneira mais plena e consciente? Prepare-se para uma jornada de reflexão que pode mudar a maneira como você percebe cada segundo da sua vida. O paradoxo do tempo. A percepção e a realidade. Começamos com uma das ideias mais desafiadoras e fascinantes trazidas por Albert Einstein. A teoria da relatividade de Einstein nos revelou uma verdade desconcertante: o tempo não é absoluto. Em sua teoria, ele sugere que o tempo, assim como o espaço, é maleável. Ele se curva e se distorce dependendo da velocidade com que você se move ou da proximidade a um campo gravitacional forte. Esse conceito, que parece mais um conceito de ficção científica, desafia toda a nossa compreensão de como o tempo deveria funcionar. Segundo Einstein, o tempo pode passar de forma diferente para pessoas em diferentes situações, a famosa dilatação do tempo. Isso significa que o tempo não é uma constante universal, ele é relativo ao observador. O paradoxo entre o tempo absoluto e relativo surge aqui. Para a maioria de nós, o tempo parece fluir de maneira linear e constante. No entanto, à medida que começamos a entender que o tempo é flexível e dependente do movimento e da gravidade, isso muda completamente a maneira como lidamos com ele. Então, como esse entendimento pode impactar nossas vidas diárias? Reflexão prática. Esse conceito da relatividade pode nos ensinar a desacelerar e viver mais no presente. Se o tempo não é fixo, então, por que não aproveitar os momentos de forma mais plena? Ao entender que o tempo não é um inimigo que corre atrás de nós, podemos começar a desacelerar e viver com mais presença, focando nas experiências ao invés de apenas marcar a passagem do tempo. 2. O tempo e a relatividade. O que Einstein não contou. A teoria da relatividade revolucionou o nosso entendimento da física, mas o que Einstein talvez não tenha explorado profundamente foi como esse conceito poderia influenciar o nosso comportamento e percepção do tempo no cotidiano. A relatividade de Einstein desafia a noção de um tempo absoluto, um tempo que não se ajusta conforme nossas experiências ou ambientes. De acordo com a relatividade, o tempo depende da posição e do movimento de quem o observa. Isso quebra o paradigma de que há uma única linha do tempo universal para todos. E o impacto dessa mudança vai além da física, ela toca diretamente na maneira como lidamos com a pressa, a ansiedade e até mesmo a nossa gestão pessoal do tempo. Impacto filosófico. Quando passamos a entender o tempo como algo relativo, isso pode alterar profundamente nossa relação com a pressão do tempo no dia a dia. Talvez o conceito de não ter tempo suficiente seja, na verdade, uma ilusão, um reflexo de como estamos condicionados a pensar sobre o tempo de forma linear e absoluta. Quando passamos a ver o tempo como algo flexível, podemos deixar de nos prender a prazos e expectativas irrealistas. 3. O erro fatal de vivermos como se o tempo fosse linear. O erro comum de tratar o tempo como uma linha reta, do passado ao futuro, é uma armadilha mental que a maioria de nós cai. A visão linear nos faz acreditar que sempre teremos tempo suficiente para tudo. De repente, estamos sempre procrastinando, acreditando que podemos fazer as coisas mais tarde, ou aguardando o momento certo para agir. O problema é que, ao tratar o tempo como uma linha reta, acabamos ignorando o ciclo natural da vida e das nossas experiências. A visão linear do tempo nos faz sentir que estamos sempre correndo atrás do futuro, em vez de viver o presente. Mudança de mentalidade. Adotar uma visão cíclica do tempo pode ser reveladora. Ao invés de achar que o tempo se move numa linha reta e imutável, perceba que o tempo pode ser como um ciclo, algo que se renova constantemente. Ao entender que o futuro é apenas uma continuação do presente, podemos começar a agir com mais urgência e clareza, sem procrastinar ou esperar por um momento perfeito. 4. O tempo como uma construção mental. Como você percebe o tempo? A percepção do tempo é uma construção mental. Isso significa que o tempo não é algo que simplesmente existe, mas algo que nossa mente cria de acordo com nossa percepção e experiências. A velocidade com que o tempo passa, por exemplo, parece ser completamente diferente dependendo do que estamos fazendo. Quando estamos nos divertindo, o tempo voa,
mas quando estamos em uma situação chata ou estressante, ele parece se arrastar. A relação entre percepção e realidade nos mostra que o tempo não é algo fixo, mas sim algo subjetivo. A forma como você experimenta o tempo é influenciada pelas suas emoções, atitudes e até pelas suas crenças. Isso abre a porta para o entendimento de que podemos, sim, moldar nossa experiência do tempo. Dica prática: se você aprender a gerenciar suas emoções e focar no presente, pode começar a aumentar a percepção de produtividade e qualidade de vida. Ao focar nas experiências e não apenas no dever, podemos alterar nossa percepção do tempo e torná-lo um aliado, não um inimigo. 5 mitos sobre o tempo. O que você pensa que sabe está errado. Muitos de nós carregam crenças limitantes sobre o tempo que, na realidade, nos aprisionam. Um exemplo clássico é o famoso mantra: "Não tenho tempo para nada". Essa é uma crença quase universal, mas será que ela é verdade? O tempo é, na realidade, democrático. Todos temos as mesmas 24 horas em um dia. Então, por que algumas pessoas parecem ser mais produtivas e realizadas do que outras? Desmistificação das crenças sobre o tempo. O problema não está no tempo em si, mas na forma como o utilizamos. Quando dizemos que não temos tempo, estamos, na verdade, dizendo que não estamos priorizando o que é mais importante. A falsa sensação de que o tempo está sempre escasso faz com que deixemos de fazer escolhas conscientes sobre como gastá-lo. Isso cria um ciclo vicioso, onde, ao invés de aproveitarmos o tempo ao máximo, nos tornamos vítimas de nossas próprias crenças. Desafio mental: liberte-se dessa crença limitante. Ao invés de focar na escassez de tempo, comece a ver o tempo como algo que você pode moldar. Tente mudar sua mentalidade para algo mais positivo, como "eu tenho tempo suficiente para o que é importante". Ao reorganizar suas prioridades, você perceberá que sempre há tempo para o que realmente importa, e o que não importa pode ser deixado de lado sem culpa. 6. O fator-chave: como a consciência altera a percepção do tempo. O conceito de consciência plena ou mindfulness é uma das chaves para alterar nossa percepção do tempo. Quando estamos presentes no momento, vivendo com atenção plena, o tempo parece desacelerar. Isso ocorre porque estamos totalmente focados no que estamos fazendo, sem nos preocupar com o que vem a seguir. A prática da consciência plena nos permite escapar da constante correria que a vida moderna impõe. Quando estamos completamente imersos em uma atividade, seja ela trabalhar, conversar com um amigo ou até lavar a louça, estamos desacelerando o fluxo do tempo, ou, pelo menos, deixando de perceber sua pressa. Aplicação prática: para viver mais no presente e reduzir o estresse relacionado ao tempo, comece praticando mindfulness em pequenas atividades cotidianas. Ao fazer isso, perceba como sua experiência do tempo muda. Quando você está verdadeiramente focado no momento, o tempo deixa de ser um inimigo apressado e passa a ser algo mais fluido e controlável. 7. A armadilha mental do relógio: como o tempo nos controla. Uma das maiores armadilhas em que caímos é a obsessão com o relógio. Vivemos em uma sociedade onde o tempo é regido por horários e prazos, e muitas vezes somos governados pela ansiedade de estar atrasados ou perdendo tempo. O relógio se torna uma espécie de tirano, um vigilante que dita nosso ritmo de vida. A pressão do relógio e os prazos criam a sensação de escassez. Isso leva a uma mentalidade de pressa constante, onde a qualidade das nossas ações fica comprometida. Quando nos deixamos controlar pelo relógio, perdemos nossa capacidade de viver plenamente o momento presente. Estratégia de libertação: para escapar dessa prisão do tempo, tente desconectar-se do relógio sempre que possível. Isso não significa que você deve deixar de lado a responsabilidade de cumprir prazos, mas ao perceber a influência excessiva do tempo na sua vida, você pode começar a gerenciar melhor essa relação. Priorize o que realmente importa e busque momentos para simplesmente existir, sem pressa ou pressão de tempo. 8. A ilusão do controle: porque não podemos controlar o tempo. Muitas pessoas têm uma visão distorcida do tempo como algo que podemos controlar. Tentamos dominar o tempo, planejar tudo, otimizar cada segundo de nossa vida. Porém, esse desejo de controle é uma ilusão. O tempo, como Einstein nos mostrou, flui de maneira que está além de nossa capacidade de manipulação. O erro fatal de tentar controlar o tempo é que, ao tentar fazer isso, criamos um ciclo de frustração. O tempo não pode ser parado, acelerado ou desacelerado de acordo com nossos desejos.
Ele segue o seu curso natural, independente de nossa vontade. Reflexão prática. Aceitar que o tempo flui de forma independente de nossas expectativas nos liberta de muitas ansiedades. Quando você abraça a impermanência do tempo, torna-se mais fácil deixar de lado a obsessão por controlá-lo e começar a vivê-lo com mais aceitação e serenidade. 9. O paradoxo do tempo e a liberdade. Menos planejamento, mais realização, menos planejamento, mais realização. Parece contraintuitivo, não é? Mas, na realidade, muitos de nós gastamos tanta energia planejando e tentando controlar cada aspecto de maneira produtiva, e isso vai ajudar a combater a procrastinação de forma eficaz. 14. O que Platão diria sobre o tempo? A filosofia de Platão nos oferece uma visão interessante sobre o tempo, em contraste com a visão científica moderna. Platão, em seus diálogos, fala sobre a ideia da eternidade e da impermanência. Para Platão, o mundo sensível, o mundo em que vivemos, onde o tempo é percebido como uma linha contínua, é apenas uma sombra do mundo das ideias, um mundo eterno e atemporal. Para Platão, o tempo é uma ilusão sensível, algo que existe apenas para os seres que estão presos ao mundo material. A verdadeira realidade, segundo Platão, é atemporal. O tempo, para ele, é uma representação da mudança, mas não a mudança verdadeira e eterna, que só existe no reino das ideias. Aplicação prática. As ideias de Platão podem nos ajudar a entender a natureza da impermanência. Ao percebermos que o tempo é algo que está sempre em fluxo, podemos aprender a viver com mais foco no presente, sem tentar controlar ou apegar-se a algo que inevitavelmente mudará. A filosofia de Platão nos convida a refletir sobre a verdadeira natureza das coisas e nos ajuda a aceitar a transitoriedade do tempo com mais sabedoria. 15. O tempo e a espiritualidade. Como as religiões veem o tempo, cada tradição religiosa tem uma visão única sobre o tempo, e essas visões moldam profundamente nossa compreensão de como devemos viver e relacionar-nos com ele. Algumas religiões, como o cristianismo, têm uma visão linear do tempo, onde a vida humana segue um caminho claro de nascimento, morte e julgamento. Para outras, como no hinduísmo e no budismo, o tempo é visto de maneira cíclica, com ciclos de vida, morte e renascimento. As visões espirituais do tempo também influenciam nossas atitudes em relação ao que estamos fazendo no presente. Algumas religiões enfatizam o valor de viver de maneira consciente e no agora, enquanto outras falam sobre a importância de entender o tempo em termos de eternidade. Reflexão filosófica. O que podemos aprender dessas diferentes perspectivas espirituais é que o tempo, seja linear ou cíclico, é uma parte fundamental da nossa jornada. Cada tradição nos convida a refletir sobre como usamos o nosso tempo, se o tratamos como algo precioso ou se o desperdiçamos em preocupações e ansiedades. 16. Consequências imediatas de uma mudança na percepção do tempo. Mudar a nossa percepção do tempo tem impactos imediatos em nossa vida. Quando passamos a ver o tempo como algo mais flexível e controlável, e não como um inimigo que corre contra nós, nossa produtividade aumenta, mas também nossa sensação de bem-estar e paz interior. Exemplo prático. Ao adotar uma nova visão sobre o tempo, muitas pessoas relatam uma redução no estresse e na ansiedade, além de um aumento na qualidade das suas relações e na percepção do que é realmente importante. Ao dar um passo atrás e entender a natureza relativa do tempo, você se liberta da pressão de tentar controlá-lo e passa a viver com mais fluidez e equilíbrio. 17. Como a relatividade de Einstein pode ajudar a superar a ansiedade de tempo? A teoria da relatividade de Einstein sugere que o tempo não é absoluto, mas sim algo que pode ser experimentado de maneira diferente dependendo da nossa velocidade e do campo gravitacional em que estamos. Isso é profundamente liberador quando aplicamos esse conceito à nossa vida cotidiana. A ansiedade relacionada ao tempo geralmente vem de uma visão rígida e linear de como ele funciona. A ideia de que o tempo é uma constante é o que gera pressão, mas, se o considerarmos como algo mais flexível e mutável, podemos encontrar maneiras de reduzir essa ansiedade. Como a relatividade pode ajudar? Ao entender que a experiência do tempo pode variar, você pode começar a perceber que não está preso a um fluxo rígido e acelerado. Isso nos ajuda a reduzir a pressão de precisar fazer tudo agora ou de achar que estamos sempre correndo contra o tempo. Em vez de ver o tempo como uma força opressiva, podemos abordá-lo como algo que podemos viver de maneira mais fluida, permitindo-nos ter mais tranquilidade e controle sobre o que realmente importa. Método simples: pratique a flexibilidade mental. Ao invés de se preocupar com o tempo perdido, comece a adotar a mentalidade de que o tempo que você tem é o tempo que você faz dele. Isso permite que você experimente a vida com mais liberdade e menos ansiedade. 18. A chave escondida.
O tempo como um portal para o autoconhecimento. O tempo não é apenas algo que passa ao nosso redor. Ele é, na verdade, uma janela para o autoconhecimento e uma ferramenta poderosa para nossa evolução pessoal. A forma como lidamos com o tempo reflete profundamente nossa maneira de viver, nossa relação com o passado, o presente e o futuro. A chave para o autoconhecimento está em como você percebe e utiliza o seu tempo. Se você está sempre correndo de um compromisso para o próximo, sem parar para refletir ou se conectar com o momento presente, é possível que esteja perdendo oportunidades valiosas de introspecção e crescimento pessoal. O tempo pode ser um portal para a compreensão mais profunda de nós mesmos, se soubermos aproveitá-lo. Conclusão inspiradora: use o tempo para parar e refletir. Ao fazer isso, você não apenas compreende melhor sua vida, mas também encontra maneiras de viver com mais propósito, mais clareza e mais sentido. A verdadeira liberdade vem não da gestão do tempo, mas de viver com uma percepção mais profunda dele. Ao internalizar essa visão do tempo, você se torna capaz de viver uma vida mais rica e mais verdadeira. Conclusão final: o tempo, como vimos ao longo deste vídeo, não é uma entidade rígida e imutável. Ele é flexível, relativo e profundamente influenciado por nossa percepção e consciência. Quanto mais entendemos sua natureza e como podemos moldá-lo em nossas vidas, mais conseguimos aproveitar seu poder para viver de forma plena e autêntica. A reflexão final é: o tempo é fluido, mas a maneira como percebemos e lidamos com ele é o que molda nossas vidas. Ao ajustar nossa percepção do tempo, podemos viver com mais presença, propósito e tranquilidade. Se você gostou deste vídeo e quer mais conteúdo sobre como entender o tempo e aplicar isso para uma vida mais plena, inscreva-se no canal. Não perca os próximos vídeos e volte sempre para explorar mais sobre como o tempo pode ser um aliado no seu caminho de desenvolvimento pessoal.